Olá, meu nome é Karina, seja bem-vinda ao meu canal, bora prosear. Então, gente, no vídeo anterior eu falei porque eu fiquei afastada alguns dias, então eu decidi falar Alguns um pouquinho... meses, hein? Alguns falei dias, né? Dias. Não, alguns meses, desculpa. Eu fiquei afastada alguns meses fora, então eu queria contar pra vocês sobre o processo que eu tive, que eu tratei o meu câncer de tireoide, né? Como eu falei no último vídeo, alguns vídeos me ajudaram, inclusive no YouTube, a passar por todo esse processo. Então, como que eu descobri? Primeiramente, para você descobrir, para você ter esse diagnóstico, você precisa fazer o exame de ultrassom. Então, é um exame bem simples, é um exame rotineiro. Normalmente a gente não faz, então quando você for fazer o seu exame periódico, assim, seja homem, seja mulher, tá, gente? Então pode ser homem ou mulher. Quem me indicou a fazer esse exame foi minha ginecologista, que eu falei pra ela que eu queria fazer um exame, um check-up geral. Então ela pediu vários exames, inclusive o ultrassom da tireoide. Então foi através dele que eu descobri como é que fala? Um nódulo, né? O nódulo. Se chama nódulo, na verdade, tá, gente? Então, a gente fala primeiramente o nódulo porque a gente não sabe o diagnóstico desse nódulo. Então, quando eu descobri esse nódulo, é um nódulo do lado esquerdo da minha tireoide. A tireoide, pra quem não sabe, ela tá aqui, tá, gente? Então, esse nódulo eu descobri. E aí, ok, né? Eu levei o resultado dos exames pra minha médica, né? Pra minha ginecologista. Ela falou que tava tudo ok. Só que esse nódulo, pela informação que tinha no resultado, ela falou pra mim procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Aí eu falei, nossa, eu já vou procurar um cirurgião direto, assim, é que algumas pessoas, ou você vai ser indicado para um cirurgião de cabeça e pescoço, ou você é indicado para um endócrino. Qualquer um desses dois médicos cuida de problemas na tireoide especificamente. Não precisa ser um câncer, você pode ter um hipo, um hipertireoidismo, então normalmente são esses médicos que vão cuidar. Ela já me indicou diretamente para um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, quando ela falou isso, ela falou, não, a gente só precisa olhar com detalhe, Karina. Eu falei, ok. Porque se tratava de um nódulo pequeno, acho que no resultado ele tinha menos de 1 centímetro, gente. Então, ele era bem pequenininho. Então, era algo que tecnicamente você não precisa se preocupar. Tanto que ela falou, é algo que a gente não se preocupa pelo tamanho do nódulo, porém, é bom eu te recomendar para que você passe com um médico específico. Então, eu fui lá e fiz a consulta com um cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. Diego, ele tem Instagram, inclusive, é um médico excelente. Eu peguei ele no susto, tá, gente? Eu procurei ele porque era na unidade médica mais perto da minha casa na época, então eu fui lá, passei com ele. Inicialmente, quando ele viu o resultado do exame, ele não me deu muita informação. Ele falou assim pra mim, Karina, é pequeno. Normalmente, o recomendado é que você faça o exame de punção, que é normalmente a biópsia que você faz pra saber se aquele nódulo que você tem, ele é um câncer ou não. Porque ele pode ser outras possibilidades, gente. Nem sempre quando você tem um nódulo na tireoide, significa que ele vai ser maligno, tecnicamente, que vai ser um câncer. O Dr. Diego, ele não estava, tipo, botando fé de que seria. Então, ele falou assim pra mim, de qualquer forma, eu vou pedir o exame. Foi a melhor coisa que ele fez, porque normalmente quando o nódulo ele tem menos de 1 centímetro, não é muito comum o médico pedir uma punção, que é a biópsia que a gente chama. Então ele foi lá, ele não me adiantou nada sobre o problema, ele simplesmente pegou e falou, você vai fazer a punção, que é a biópsia primeiro, depois que sair o resultado você volta que a gente vai conversar. Então eu fui fazer a punção. Como que funciona a punção? A punção ela não é muito agradável, tá, gente? Eles vão enfiar uma agulhinha aqui na sua garganta, nessa parte da tireoide, porque essa agulha é como se fosse aquela agulha de tirar sangue. Então, ele enfia aquela agulhinha, ele vai puxar, é uma punção mesmo, então ele puxa um líquido daquele nódulo, e aí parte daquele líquido, ou partes do próprio nódulo que ele consegue coletar, ele vai fazer a análise para saber o que se trata aquele nódulo. Então, foi o que aconteceu, eu fiz a punção. E isso era mais ou menos outubro, né, amor? Entre outubro e novembro, acho que era outubro, quando eu fiz todo esse processo, né? Só pra vocês terem uma noção de linha do tempo. Eu fiz o exame e descobri que eu tinha um nódulo na tireoide por volta de setembro, pro final de setembro. Outubro eu fiz o exame de punção e em outubro mesmo eu tive o resultado. Na punção, ele vai aparecer 4 tipos, acho que são 6 tipos de diagnósticos, né? Então, ele vai ter que um nódulo normal, que é buço, alguma coisa que normalmente tem, que eles falam que é bem comum uma pessoa ter nódulo na tireoide, não é algo muito difícil de se ter, mas a maior parte deles não é maligno, não é um câncer.
Então, existiam vários tipos de classificações e a minha classificação, ela era A5. A5, ela é a classificação, a penúltima classificação, que ele estava como suspeito de malignidade. Então, esse suspeito de malignidade, ele já te dá indícios de que pode ser um câncer. Então, imagine, quando eu olhei esse resultado, eu fiquei bem preocupada, porque quando a gente faz exame e olha o resultado, a gente faz o quê? Google! Google. A gente pesquisa na internet. Então, quando você pesquisa na internet, você já fica muito preocupado. Eu ia dizer, gente, não faça isso, mas é inevitável. A gente acaba fazendo assim como eu fiz. Porém, eu, olhando na internet, já tive toda a suspeita, já tive até um pró-diagnóstico, assim, um pré-diagnóstico. E eu falando, não, isso aí não é nada, para com isso. Ele falou que não era nada, ele não estava imagina. muito preocupado e eu já estava meio preocupado. Então, eu fui lá e, de fato, levei o exame para o meu médico, para o cirurgião. Quando eu levei o exame para o cirurgião de cabeça e pescoço, deixa eu beber água, gente, que eu tô falando pra caramba, deu até Exato. Que é a melhor coisa, né, gente? Isso é realmente inevitável. Você olha no Google, mas o 100% mesmo é com o médico que você vai saber. É sempre o médico. Principalmente quando é uma coisa mais grave, você precisa falar com o médico. É a fonte mais acerta, né? Acerta que você vai ter a resposta. Eu fiz o exame ele levou mais ou menos uns 5 dias para o resultado, então demorou um pouquinho. Após 5 dias saiu o resultado com aquela informação de suspeito de malignidade e aí eu fui até o médico Dr. Diego. E aí o Dr. Diego explicou tudo para mim. Ele falou que o diagnóstico era câncer. Ele disse que por mais que ele esteja como suspeito de malignidade, é como se fosse um diagnóstico de segurança da pessoa que faz a biópsia. Porque ele não pode afirmar 100% que é. Mas toda a característica do nódulo, as células e tudo mais, ele indica. Então, por segurança, eles colocam de suspeito de malignidade, mas eles não colocam certeza, porque a certeza você só vai saber quando ela é retirada. É aí que ficou definido a cirurgia. Então, ele falou pra mim que para poder retirar, né, esse nódulo, para ter certeza e principalmente para tratar esse câncer, eu teria que fazer a cirurgia tireoidectomia. É uma cirurgia para você retirar a tireoide. Quem não sabe, a glândula da tireoide, ela é uma glândula, tá, gente? Então você pode viver sem ela, não é algo que ele é vital, é lógico que ele é vital, porque através dela você consegue regular todos os hormônios, toda a energia que você tem no seu corpo. Então é uma glândula essencial para o corpo, mas ela pode ser retirada e você pode viver sem ela. Então, no caso, ele explicou para mim quais eram os riscos da cirurgia e tudo mais. Eu acabei optando por fazer a cirurgia. Como era só no nódulo esquerdo, você consegue fazer ela parcial também. Então, tipo, você tem a opção de fazer parcial. Só que ele explicou pra mim com bem sincero, ele falou, eu prefiro que você retire tudo, porque se sobre as células cancerígenas desse lado, elas podem passar pro outro lado e tudo mais. Então, ele foi muito claro. Então, eu concordei com ele e falei, não, eu prefiro retirar tudo, porque tirando metade ou toda a tireoide, de qualquer forma eu teria que tomar um remédio pra minha vida toda, que é o remédio da tireoide. Ele basicamente vira a sua tireoide, né? Ele é responsável por regular esses hormônios, porque você não vai ter mais a glândula. Aí eu decidi por fazer a cirurgia, ele me acalmou. Um médico super profissional, muito bom, muito claro. E aí no dia 8 de dezembro do ano passado, de 2022, eu fiz a cirurgia, né? A cirurgia, ela foi bem tranquila, tá, gente? A gente fica nervoso, foi a primeira cirurgia que eu fiz. Eles te dão uma anestesia geral. Então, antes de fazer a cirurgia, eles normalmente pedem alguns exames. Você precisa fazer exame com um cardiologista, de anticoagulação, para você saber como que tá seu sangue e tudo mais. Fiz os exames dando ok, ele marca a cirurgia e você faz. Eu fiz a cirurgia, ela deve ter durado mais ou menos umas 2 horas, amor? Por aí. É por aí, por né? Aí. Ela durou mais ou menos 2 horas a cirurgia. A recuperação foi muito tranquila, então depende muito do médico, tá? Eu fiz a cirurgia, eu confesso pra vocês, eu não senti dor em nenhum momento. Eu vou deixar algumas fotos pra vocês do pós-cirúrgico, de como que foi. Mas basicamente ele faz um cortezinho aqui na parte da tireoide. Se você quiser filmar, amor, ó. Deixa eu mostrar. Faz quase 6 meses que eu fiz a cirurgia. Então essa cicatriz que tá atualmente. Isso. Ela tá bem ok. Eu tenho que cuidar um pouco mais, né? Porque dá pra clarear ainda mais, dá pra não, clarear ainda mais. Mas você faz a cirurgia, ele coloca o curativozinho.
Aí depois que ele faz o curativo, você tem um prazo para ele cair sozinho e depois o próprio médico retira. Eu não retirei o curativo, foi ele que retirou definitivamente. Ele pede para utilizar aquelas fitas em gel para você melhorar a cicatriz e proteger com um protetor solar. O que eu tive quando eu fiz a cirurgia? Na verdade, eu não senti quase nada, gente. Basicamente, eu não senti dor. Confesso que eu não senti dor. Eu não sei pra engolir, qual foi o tranquilo. método que ele utilizou. Pra engolir, eu senti dor pra engolir, acho que nos primeiros dias. O primeiro, segundo dia depois que eu fiz a operação, quando você engole alguma coisa, principalmente líquido, ele faz a nossa garganta, ela faz um movimento para poder engolir. Então, como ela bate aqui na parte da cirurgia, chega a doer um pouco. Mas foi só isso. A dor mesmo do corte, da incisão que ele fez, ela não doeu. Porque ele fez muito bem feito e também por causa acho que da medicação que ele passou. Então, eu tive que tomar medicação após a cirurgia. Tive que fazer... como é que fala? Tive que tomar cálcio e acho que foi cálcio, né? Cálcio Isso. foi o remédio que eu tive mais que tomar. E caso eu tivesse dor, era pra tomar um remédio pra dor, um anti-inflamatório, basicamente. Aí, depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei 14 dias em recuperação, então fiquei 14 dias afastada do trabalho. Voltei no médico pra ele dar uma olhada no curativo, pra ver como que fiz, como que foi. E aí, o pós-operatório é aquela coisa, né, gente? Você fica um pouquinho mais molinho, você fica meio cansado, mas faz parte. Mas eu achei muito tranquila a recuperação, assim, foi uma coisa muito legal, tipo, não tive muito problema. Você não pode ficar deitando muito de cabeça pra cima, ou, na verdade, você não pode deitar de lado, porque parece que dá uma pregadinha, né? Ele parece que repuxa, tem hora que dá uma repuxada que você sente uma agonia, não é nem uma dor, é uma agonia, mas isso faz parte, depois de um tempo você consegue dormir de ladinho, na hora de levantar você tem que tomar cuidado. E aí algumas pessoas ficam com dúvida, né? Depois que eu fiz a cirurgia, aí a glândula que foi retirada, ela foi para biópsia. Quando ela foi para biópsia, demorou mais ou menos uns 7 dias para sair o resultado. E de fato, o diagnóstico final foi um câncer. Era de fato um câncer de tireoide e no resultado final ele tinha 0,5 centímetros, então ele era bem pequeno. Eu não sentia nada, gente, tipo, eu não sentia absolutamente nada. Então, por isso que eu falo que a importância de você fazer os exames periódicos, de você fazer um check-up geral, de você pedir um ultrassom da tireoide, que parece que não é nada. Eu não sentia nada e se eu não tivesse feito o exame, eu não teria descoberto. Então, eu fico muito feliz que a minha médica me indicou esse exame, que eu fiz, que eu consegui fazer todo esse processo, que eu tô bem aqui. Depois que saiu a biópsia, o médico ele falou pra mim que o melhor diagnóstico que ele podia dar era pra mim. Então, ele falou que não teve espalhamento, não espalhou, não teve linfoma. Então, felizmente, eu não precisei fazer a radioterapia. Normalmente, quando você tem câncer de tireoide, você não faz... a gente não é recomendado que você faça quimioterapia. Para o câncer de tireoide é um pouco diferente. Então, normalmente, o pós-cirurgia da retirada... algumas pessoas, dependendo do estado em que o tumor dela estava, como que ele se desenvolveu, ela precisa fazer a radioterapia. Radioterapia eu não sei direito ao certo porque eu não precisei fazer, mas é basicamente você fica numa sala onde você recebe uns raiozinhos lá e eles matam essas células cancerígenas que sobram basicamente na região onde a glândula estava. Felizmente eu não precisei fazer, então o meu tratamento é só o remédio da tireoide, basicamente, que ele trata tanto o câncer quanto repõe o hormônio da tireoide. Graças a Deus eu tô bem, eu não sinto mais dor, eu tô tendo uma vida normal. Eu só não posso esquecer de tomar esse remédio, porque eu vou ter que tomar esse remédio pra vida toda. Então, basicamente, depois que você tirar a tireoide, você vai ficar com hipertireoidismo, que o médico falou. Então, é o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo dá alguns problemas com a unha, queda de cabelo, fraqueza. Tem pessoas que têm hipotireoidismo que têm esses sintomas. Você pode ter, eu confesso que eu não tive, a fraqueza eu tive uma vez só que eu esqueci de tomar o remédio. Então, você não pode esquecer de tomar o remédio de manhã, porque ele repõe esse hormônio. Mas, basicamente, pra mim foi muito tranquilo. E aí, se vocês quiserem, né, gente, eu quis aqui compartilhar com vocês essa experiência, como que foi, mas se vocês quiserem mais detalhes sobre o processo da cirurgia, mais detalhes, a gente grava mais vídeo. Mas aí eu queria compartilhar isso com vocês e
poder ajudar outras pessoas que passaram por essa situação, porque eu sei que muitos vídeos aí que o pessoal gravou e que passou por isso também foram muito legais, tá? Eu queria agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!